Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Essa passagem bonita, com esses versos tão profundos, está situada no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versos 15 e também o verso 16. Amados, que Deus possa nos conceder um dia abençoado, que Deus possa sim abençoar poderosamente a nossa sexta-feira, que hoje seja um dia de respostas, que hoje seja um dia de curas, que hoje seja um dia de libertações, que hoje seja um dia de transformações, que hoje seja um dia de renovo e de algo novo que só o nosso Pai pode nos conceder. E como eu amo poder chamar Deus de Pai. Quando eu olho para os céus e chamo o ser maior de Pai, e eu olho para vocês, eu chamo de irmão. E como eu fico feliz com essa questão de poder chamar vocês de meu irmão. Já que somos família, eu quero e muito o seu bem. Todos os dias eu tenho orado: Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos. Amém? Amados, independente de qual seja a sua realidade, de qual seja o seu cenário, de qual seja as suas necessidades, você não está só. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20, o nosso Cristo, o nosso Salvador, disse algo lindo. Ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias até o fim. É todos os dias, independente das circunstâncias. No livro do profeta Isaías, no capítulo 41, verso 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com as minhas mãos. Olha o cuidado do nosso Pai com relação a cada um de nós. Você não está só. Independente de qual seja a sua realidade, você e eu, nós não estamos só. Deixa eu perguntar: você tem problemas? Eu tenho. E hoje, segundo dados, no mundo inteiro somos mais de 8 bilhões de pessoas. E eu afirmo a vocês que todo mundo tem os seus problemas. Se fosse umzinho, dava para dar conta, talvez, né? Mas imagina, se a gente for conversar, eu vou poder compartilhar com vocês as minhas questões e vice-versa. A gente vai ver, nossa, quantos problemas uma única pessoa pode ter. Agora, multiplica isso por 8 bilhões. Amados, Deus vê a todos. Deus ouve a todos. Deus interage com todos. E sabe o que é mais lindo de poder falar nesse momento? É que Deus conhece a voz de cada um. Deus sabe quem nós somos, independente de quem esteja clamando. Deus conhece a nossa voz e está atento ao nosso clamor. No tempo certo, vamos viver as respostas do Senhor. E eu creio que começa hoje, que começa agora. Esse verso, ele é muito interessante. Deus começa falando ao profeta Isaías uma coisa que naquela época era um absurdo. Isaías, você acha que uma mãe pode esquecer de cuidar do seu filho? Nos tempos antigos, Antigo Testamento, Novo Testamento, gente, uma mãe abandonar o seu filho, não desejar uma gravidez, era uma coisa impensável. Hoje, século XXI, finalzinho da primeira semana de novembro, nós vemos que a história tem mudado, não é? Quantas reportagens de mães jogando as suas crianças fora, rejeitando a sua criança, abortando. Amados, independente do que você tenha sofrido, minha irmã, não faça isso.
Não faça isso. Talvez você tenha sofrido uma covardia, mas não aborte essa criança que está em seu ventre. Eu sei que é fácil falar, porque mas não foi você que vivenciou esse trauma, mas a criança que está no seu ventre não tem culpa de nada. Nos tempos antigos, isso era um ato impensável. No Salmo 139, Davi expõe que Deus o viu enquanto estava sendo gerado, quando apenas era uma substância, a união do espermatozoide com o óvulo. Davi diz que Deus o viu ali, e tudo foi escrevendo com relação ao futuro dele. Mas vem comigo, vem se atentar à profundidade dessa passagem. Hoje é fácil, sim, infelizmente, os pais abandonarem seus filhos, rejeitarem seus filhos, mas nesse tempo aqui era algo impensável. Uma mulher que, para ser feliz, ela tinha que gerar. Na lei antiga, quando uma mulher não gerava, o marido dela poderia casar com uma outra mulher. Tem relatos na Bíblia sobre essa questão, envolvendo essa questão. Uma mulher esquecer de cuidar do seu filho era algo absurdo aqui. Mas Deus, então, conversando com o profeta, diz: mas tá bom, Isaías, vamos supor que isso seja possível. Essa mãe esquecer do seu filho, do filho que ela carregou por 9 meses dentro dela. Mas ainda que isso venha acontecer, e está acontecendo, Deus diz: eu não me esqueço de você, independente de qual seja a sua necessidade nesse momento. Deus não tem se esquecido de você. Amigos podem esquecer de você, conhecidos podem esquecer de você, no trabalho podem esquecer de você, até mesmo no hospital ou num presídio, alguém pode sim esquecer de você, mas Deus não. Deus não, meus amados. Deus não. Quando todo mundo vai embora, quando todo mundo vira as costas, quando ninguém mais se importa, Deus sempre fica. Deus sempre se mostra presente. Mas sabe qual é o problema? É que eu e você, nós podemos esquecer dele. A grande questão é essa. Nós temos a tendência de esquecer do Senhor. O verso 16 diz que o nosso nome está na palma da mão do Senhor. Não tem como Deus se esquecer de você. Não tem como Deus se esquecer de mim. Independente do que você está vivendo, ei, eu ouso dizer sim que o meu Senhor, ele é maior do que essa porta fechada. Que o meu Senhor, ele é maior do que essa doença que você está vivendo. Talvez seja fácil discursar. Difícil é viver as portas fechadas. Difícil é viver a doença, sim, eu sei. Mas enquanto eu tiver fé, o meu intuito aqui é esse, de empurrar, sacudir, chacoalhar a sua fé. Ei, tenha fé também. É uma triste realidade. Sabe por que muitos ainda morrem de doenças e enfermidades? É por conta da nossa fragilidade de fé. E ter fé é difícil. Por isso eu sempre venho ministrando. O intuito era somente orar, mas eu não posso chegar: Senhor, abençoa a Maria, abençoa o João, abençoa o Mateus, abençoa o Ricardo, abençoa o Antônio. Seria fácil. Mas vem cá, a fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A mesma Bíblia, a qual eu uso para poder falar a vocês, ela também diz algo profundo. Hebreus 11, verso 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quase todo dia eu faço menção a isso. E ainda assim, é muito fácil, quando vermos a situação ficar difícil, esquecermos de tudo isso. Já se perguntou por que tem o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas e João? São basicamente uma repetição. É um recadinho de Deus: ei, não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. Quando eu penso na nossa memória de Deus e eu penso no povo de Israel, lá atrás, lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, amados, o que Deus fez na vida desse povo lá atrás foi coisa profunda. Por amor a esse povo, Deus enviou 10 pragas severas ao Egito. Deus abriu o mar. Depois de 3 dias caminhando no deserto, o povo estava murmurando contra Moisés. O povo estava desejando voltar para a terra da escravidão. Nesse momento, o povo esqueceu de todo o favor que Deus tinha feito até ali. É uma tendência nossa esquecermos de Deus e só lembrarmos de Deus quando a coisa está feia.
Independente de você estar lembrando de Deus agora, porque a coisa está feia, não, saiba que o seu nome segue na palma da mão do Senhor e Ele não vai te rejeitar. Amigos, quando descobrem que você está endividado, pode se esquivar. Não, vai me pedir um dinheiro emprestado e vai pagar como depois? Pode acontecer, não pode? Mas Deus não. Deus já sabe que você tem dívidas. Deus já sabe que você tem problemas e ainda assim Ele te ama. Ainda assim Ele nos ama. Isso é bom demais. Muitos podem se afastar quando a coisa fica feia para nós. Eu já passei por isso, eu tenho certeza que talvez você possa ter passado por algo similar. Amigos se afastam, amigos se esquecem, a família se afasta, a família se esquece, não manda um zap de bom dia, chama todo mundo para um evento e esquece de você. Ainda que todo mundo vá embora, ainda que todo mundo se afaste, ainda que você esteja vivendo um momento de rejeição, saiba que Deus sempre permanece, Cristo sempre fica. É o salmista lá no Salmo 23, verso 4, declarando: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, ó glória, estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Até mesmo no momento mais difícil da nossa vida, Deus se faz presente. Nós podemos esquecer dele, mas ele jamais se esquecerá de nós. E sabe o que é interessante? No livro de Provérbios, capítulo 3, verso 6, diz algo muito profundo também. Olha o que diz esse verso. Oh glória! Lembre de Deus em tudo que você fizer. Lembre de Deus em tudo que você fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Às vezes passamos por um monte de coisas difíceis porque esquecemos de Deus. Eu cheguei até a perder a voz aqui, irmãos. O Espírito Santo. Amados, permanecer no caminho chamado Jesus não é fácil. Ele mesmo disse que o caminho da salvação é apertado, é estreito, é difícil. É difícil. Eu não estou em busca aqui de like, de curtida. Eu sempre tenho dito aqui que o meu intuito é somar em fé, em oração. Meu intuito é esse aqui. Quando eu percebo as horas passando, os dias passando, se aproxima cada vez mais o tempo do Senhor Jesus vir nos buscar. E quando tudo isso chegar ao seu fim, e quando Ele vem nos buscar, eu quero te ver compondo aquela multidão. Talvez eu nunca venha conhecer você pessoalmente, aqui nesse plano, aqui nessa vida. Mas eu quero ter o prazer de te abraçar por toda a eternidade quando lá chegarmos. Não desista. Não se afaste do Senhor. Amados, eu prego um Deus poderoso. Eu prego um Deus que está acima de tudo, um Deus que está acima de todos. Talvez você tenha um monte de questionamento do porquê disso, do porquê daquilo. Eu sei que é difícil falar de tudo isso. Cada um tem uma realidade, mas a escolha certa é ficar com Cristo até o fim. Todos os dias eu oro pela cura, pela libertação, porque a Bíblia me dá respaldo para isso. Lucas 1,37. Notou como eu cito a Bíblia? Eu sempre jogo a responsabilidade para Ele. Diz que Deus pode tudo, porque para Deus nada é impossível. Então eu vou orar sim pela cura. Então eu vou orar sim pela porta aberta. Então eu vou orar sim pela libertação. Eu te convido a ser um resistente, a ser um lutador, a não desistir. Tem muita gente desistindo. Tem muita gente achando que está só. E Deus está dizendo: o seu nome está gravado na palma da minha mão. Fé e esperança. Não deixe ninguém roubar isso. Nunca se esqueça do verso 6 de Hebreus capítulo 11, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele tem um galardão. Nunca se esqueça que galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. Nunca se esqueça. Um verso muito forte está no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Esse verso não é positivo, mas é a realidade de muitos. Eu sei de cor, mas eu quero ler juntamente com vocês, porque
A mensagem, antes de ir para vocês, ela queima aqui primeiro. Ela queima aqui primeiro. Não adianta vir discursar e não viver o que estamos ministrando. Olha o que Deus diz a cada um de nós. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus está falando da sua terra natal, da sua terra de origem, que ele não fez ali muitos sinais por conta da incredulidade, fé e esperança. Me dá o prazer de ainda hoje colocar o seu nome aqui nesse caderno. Um caderno fininho. Já tem mais de um ano que eu estou anotando nomes aqui. Ainda tem muito espaço. Eu anoto de verdade, eu busco interagir de verdade. Sou da linha que crê que juntos com Cristo somos mais fortes. Tem gente orando por mim. E como eu fico feliz quando alguém fala assim: estou orando pelo Senhor, estou orando pelo irmão. Amados, é um pelo outro. Sozinho não vamos conseguir. Sozinho eu sei que eu não vou conseguir. Sozinho você não vai conseguir. E eu digo mais a vocês: o estar aqui com vocês é tão bom para mim. Poder orar, poder clamar, poder ministrar é tão bom. É tão bom saber que, de alguma forma, nós estamos sendo usados por Deus para poder tocar corações. E me dá o prazer, meus irmãos, minhas irmãs, de poder anotar e, no decorrer do dia, nas oportunidades, estar orando pelas vossas vidas. Hoje eu não consigo mais levar o caderno para cima e para baixo. Houve um tempo que eu pude, hoje não mais. Mas no meu momento particular com Deus, eu quero impor as mãos e pedir: Senhor, abençoe de forma poderosa essas vidas. Será um prazer poder somar em fé e esperança com cada um de vocês. Vamos orar? Pai, meu Pai amado, como eu gosto de chamar o Senhor de Pai, porque eu posso olhar para a humanidade e chamá-los de meus irmãos. A sua palavra diz que somos feitos à sua imagem e semelhança, que do pó da terra o Senhor fez um homem, que da costela desse homem o Senhor fez a mulher. Somos obras de suas mãos. Senhor, nesse momento eu quero orar pelos meus irmãos. Cristo, a nossa sexta-feira está apenas no seu início. Eu quero muito te pedir, meu Pai, nos conceda assim um dia abençoado. A começar, Senhor, com a nossa saída de casa. Nos guarde, meu Pai, dos acidentes. Nos guarde, meu Senhor, das pessoas mal intencionadas. Não nos deixe sermos de vítima, Senhor, da violência. Não, meu Pai. Guarda os meus irmãos que estão a caminho do trabalho, que estão a caminho, Senhor, de um compromisso. Meu Pai, ô Espírito Santo, eu sempre tenho orado aqui, Senhor, eu sempre tenho frisado: guarde aquela mãe com a sua criança a caminho da escola. Aqui no Rio de Janeiro aconteceu, Senhor, de uma mãe ser morta na frente dos filhos. Quem sou eu para poder julgar? Senhor, mas eu te peço, não deixe essa mãe sofrer uma covardia, uma violência, um acidente, não. Não deixa, meu Pai, esse chefe de família, esta mãe, esta mulher que está a caminho do trabalho, a caminho do seu compromisso, ser vítima, Senhor, da violência, ser vítima dos acidentes, não, meu Pai. Pai, essas vidas, essas pessoas são os meus irmãos, somos uma grande família. E eu quero, sim, orar pela tua graça, pelo teu favor sobre essas vidas. Nos conceda, Senhor, as bênçãos dos livramentos, da segurança, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Meu Senhor, que hoje seja um dia de portas abertas. Eu estou tão feliz porque a porta tornou-se a abrir mais uma vez para mim. Depois de anos, Senhor, vivendo de forma autônoma. Teve um momento que eu tive que abrir mão, Senhor, da condição de autônomo. Fiquei uns meses, Senhor, orando pela porta, e a porta se abriu. Da mesma forma eu te peço, meu Pai, abre a porta na vida deste meu irmão, Senhor, desta minha irmã, meu Pai, deste jovem que fez tudo certo, é um bom rapaz, é uma boa moça, Senhor, que tem seus
projetos com relação ao final de ano e para o próximo ano. Eu quero te pedir, Senhor, abre as portas. Abre as portas. Nós estamos no período, Senhor, de pagamentos pelas empresas. Também é o período das contas, Senhor. Pai, não deixe faltar o pão de cada dia nessa casa. Manifeste a tua provisão, a tua providência, meu Senhor. Oh, meu Pai. Senhor, quantos pedidos de oração pela cura eu tenho recebido. Senhor, eu somo a minha fé com a fé dessa pessoa nesse momento, desse meu irmão, dessa minha irmã, e eu quero ser ousado. A sua palavra me dá respaldo para ser ousado. A sua palavra diz, Senhor, que os sinais vão seguir os que creem. E eu tenho buscado despertar a fé dos meus irmãos. E o meu intuito é esse, é somar, entenda bem, é somar a minha fé com a sua fé. É somar a minha crença com a sua crença. Você sabe qual é o mal que está te assolando. Você sabe aonde ele está. Eu não sei. Eu não sou Deus, eu não sei. Mas você sabe. Põe a mão, se for possível, no local da enfermidade. Não tenha medo, mas tenha fé. Não tenha dúvidas, mas tenha confiança. Eu sei que eu não sou um rosto conhecido, uma voz conhecida, mas quem tem que ser conhecido aqui é Jesus e não eu. Põe a mão. Se não for possível, diga verbalmente ou em pensamento nesse momento o nome desse mal. Oh, glória. Pai, eu não sei aonde essa doença está. Eu não sei aonde está doendo. Eu não sei onde está a enfermidade ou mal. Mas tudo que eu sei é que há poder no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu te repreendo, doença, enfermidade, dor. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai da vida do meu irmão, sai da vida da minha irmã. Deixa esse corpo. Esse corpo é propriedade do Senhor Jesus Cristo e você não tem poder. Eu te repreendo, doença, dor, enfermidade, mal, em nome do Senhor Jesus. Minha irmã, eu quero orar nesse momento pela criança que está sendo gerada no seu ventre. Põe a mão sobre a sua barriga, se for possível. Senhor, dentro desse ventre tem uma menininha, um menininho sendo gerado. Tem uma vida. Eu quero repreender toda doença, toda deformidade, toda doença hereditária, toda maldição hereditária, todo mal. E te pedir, conceda uma gestação tranquila e abençoada para essa futura mamãe, para essa mãe em nome do Senhor Jesus. Meu Cristo, eu quero orar também nesse momento pela libertação. Quantos envolvidos com álcool, com os cigarros, com as drogas? Alguns têm pedido, ora nessa área. Eu quero orar sim, Senhor, em caráter de apoio a essas vidas. Quando chega a pedir, Senhor, para orar porque estão lutando contra o vício. Espírito Santo, dá força, sustenta a decisão que este meu irmão, esta minha irmã tem tomado. O álcool faz mal para o corpo, o cigarro faz mal para o corpo, as drogas faz mal para o corpo e também para o cérebro, Pai. Meu Cristo, quantos jovens e adolescentes, quantas pessoas vivendo numa Cracolândia, sem rumo, desnorteado, igual um zumbi, meu Pai, fedendo, desfigurados. Senhor, essas pessoas têm pais, têm irmãos, parentes, conhecidos, tem alguém orando. Que eu te peço, liberta, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, guarda nossa casa, guarda, Senhor, as famílias, guarda, Senhor, os lares. Senhor, quero repreender também toda a maldição, todo olho gordo, todo olho pesado, todo olho inchado, todo mal. Senhor, são tantas coisas pelas quais devemos orar e lutar. Quantos casamentos vivendo uma crise por conta de um espírito mau, maligno, demoníaco que visa destruir. Senhor, a nossa casa não pode ser um campo minado. A nossa casa não pode ser um campo de batalha, mas tem que ser um local de refúgio, de descanso. Na nossa casa tem que imperar e operar a paz, a comunhão e a harmonia. Tem que, Senhor, manifeste a Tua presença em nossos lares, em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Tem muitas crianças vivendo a rebeldia
a desobediência, não só crianças como também adolescentes e jovens. Tudo isso é um despertamento espiritual. Eu te peço, guarde a nossa família do mal. Pai, o caderno não está completo ainda, mas há mais nomes aqui hoje anotados do que eu consigo recitar de forma individual. Mas eu te peço, Senhor, nesse momento, guarde cada uma dessas vidas. Senhor, são os meus irmãos que estão aqui anotados. São as minhas irmãs. Eu te peço, abençoe a cada um. Toque em cada um nesse momento. Pelo santo amor, pela santa misericórdia do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Visite esses corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado pelo teu amor, pelo dia de hoje. O dia de hoje vai ser maravilhoso, vai ser abençoado, porque o Senhor vai estar presente. O dia de hoje só é possível pela tua graça. Senhor, se nós acordamos, é porque o Senhor tem planos, projetos e um propósito para cada um de nós. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Muito obrigado por tudo, meu Senhor. Eu quero repetir mais uma vez, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Que Deus possa, sim, nos conceder um dia abençoado, nos dar a direção certa e assim vivermos o que Ele tem escrito para cada um de nós. Que Deus possa, sim, se fazer presente e que hoje possamos ter uma experiência com Ele, a qual ainda não tivemos. Todos os dias buscar pela presença, buscar em aprender mais do nosso Senhor. Que Deus possa, sim, nos conceder, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça do Senhor Jesus Cristo, um dia abençoado e também de muita paz.